E aí pessoal, aqui é o Léo Maranhão e nesse vídeo eu vou explicar como que você pode investir em ETFs com pouco dinheiro, ou seja, você construir uma carteira de ações de uma forma simples, diversificada no Brasil e no exterior e pagando pouco para isso. Antes vamos falar o que são os ETFs. ETFs já são muito utilizados no exterior e no Brasil ainda temos poucas opções, mas já dá para fazer uma carteira muito diversificada com o que a gente já tem por aqui. ETF significa Exchange Traded Fund, é uma sigla do inglês, que significa fundo negociado em bolsa, ou seja, ele é um produto híbrido. Ele é um fundo, ou seja, uma cesta de vários ativos, ele se comporta como uma ação, ele é negociado na bolsa, você compra e vende através do home broker da sua corretora. Quais são os grandes benefícios de usar o ETF? Então, em primeiro lugar, é a simplicidade. Através de uma só operação, pagando só uma taxa de corretagem, você já se diversifica em diversas ações, diversos ativos. Então essa diversificação imediata é um outro grande benefício, porque com baixo custo, né, comprando uma cota apenas do ETF, você já está diversificado em todas essas ações. E outro aspecto é o baixo custo. Então a taxa de administração cobrada por um ETF ela é muito mais baixa do que fundos tradicionais, por exemplo. Então, no Brasil, os ETFs, você encontra aí ETFs com uma taxa de administração entre 0,2% a 0,5% ao ano, sendo que fundos de ações, normalmente eles cobram aí seus 2% ao ano, mais a taxa de performance. Cabe lembrar que os ETFs, eles seguem, eles são fundos de índice, então o objetivo do ETF não é superar aquele índice, não é superar o seu mercado, mas é seguir aquele índice específico, que pode ser um mercado, pode ser uma geografia, então você investir em ações do Brasil, dos Estados Unidos, ou então algum tipo de ação específica, como small caps, por exemplo, ou então alguma estratégia ou até classe de ativo diferente, como renda fixa. O primeiro ETF que eu vou mostrar para vocês, que provavelmente é um dos mais conhecidos no Brasil. Você vem aqui, então digita BOVA11 e já vai aparecer esse ETF que ele simplesmente vai seguir o índice Ibovespa. Então você vê que o preço dele no momento que eu estou gravando aqui está em R$ 95,00 e você já leva de uma vez só 80 ações com apenas R$ 95,00 e fazendo uma operação apenas. Então isso traz muita simplicidade para o investidor. Vamos aqui para o site da BlackRock, que é a gestora que é a gestora aqui do BOVA11, e eu vou mostrar. Você desce aqui e você consegue ver as principais empresas que fazem parte desse ETF. Você tem aqui a Vale, você tem a B3, Itaú Unibanco, Petrobras, Banco Bradesco, e você pode vir aqui nas outras páginas e olhar todas as ações que fazem parte desse ETF. O outro que eu vou mostrar aqui, vamos voltar lá para o Status Invest, eu vou digitar aqui o SMAC 11, que é o do índice de Small Caps. As Small Caps são empresas menores, tá? Elas continuam sendo empresas muito grandes, afinal elas estão negociadas em bolsa, mas elas são empresas menores. Isso traz um potencial de crescimento, mas também ela apresenta riscos um pouco maiores também. Então você vê que uma cota do SMAC 11, ele está aí por volta de R$ 58,00 e você leva 90 ações de uma vez só. Vamos olhar aqui o site do Itaú, que é o gestor desse índice, e você consegue ver aqui todas essas empresas que fazem parte do SMAC 11. Então aqui estão as principais, né, as com maior participação, Via Varejo, Eneva, Cogna, Bradespar e por aí vai. Então, eu já mostrei um que você se expõe às maiores empresas negociadas em Bolsa do Brasil e os small caps, que são empresas um pouco menores. Vamos voltar aqui para o Status Invest e agora eu vou mostrar um ETF que permite o investidor brasileiro investir em empresas dos Estados Unidos. Então vamos lá para o IVVB 11. E aqui ele vai aparecer que com R$ 201,00 você investe no índice SP500, que são as 500 maiores empresas negociadas em bolsa dos Estados Unidos. Algumas delas, né, as maiores empresas do mundo também. Então olha só, com 200 e poucos reais, você já consegue se expor a 500 empresas dos Estados Unidos de uma forma super simples e consegue estar diversificado numa moeda diferente, uma moeda mais forte.
Vamos aqui para o site da BlackRock e a gente tem acesso à composição desse ETF. Então você vê as principais empresas, a Apple, Microsoft, a Amazon, Facebook, a Alphabet, que é a empresa do Google, e a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett. Então, veja só, de novo, de uma forma super simples, você já está diversificado, né, nas maiores empresas do mundo. E o interessante do ETF é que o lote padrão dele é de 10 cotas. Nas ações, o lote padrão é de 100 cotas, nos ETFs é de 10, então isso facilita muito o acesso ao investimento e você também consegue investir no mercado fracionário. Então, no caso aqui do IVVB11, você digita IVVB11F e você pode comprar uma unidade, ou duas, ou três desse ETF. Então, os três aqui que a gente mostrou, o BOVA11 ele tem 80 ações, o SMAC11 tem 90 ações e o IVVB11 tem aproximadamente 500 ações. Então, veja só que com menos de R$350, comprando uma cota de cada um, você já está diversificado em 670 empresas, sendo empresas grandes do Brasil, empresas menores do Brasil e empresas do exterior, mais especificamente dos Estados Unidos. E eu vou mostrar aqui para vocês também mais um ETF interessante que a gente tem no Brasil. Vou digitar aqui, é o DIVO11. Você aperta aqui e olha só, com R$56, ele se expõe a empresas que estão tanto no índice Bovespa quanto no índice Small Caps, só que ele seleciona, ele faz uma seleção, ele seleciona ali só 35 empresas, que são as empresas que mais distribuem dividendos dentre esses dois índices. Então ele é bem interessante, vamos entrar aqui no site do Itaú de novo, que é o gestor desse índice, e você vê que ele tem menos empresas, mas ele faz essa seleção, esse filtro através dos dividendos. Então você vê aqui o BTG, a Engie, BB Seguridade, Cyrela, enfim, são várias empresas aqui que ele acaba selecionando. Então você pode até utilizar esse ETF, por exemplo, como para se expor a ações do Brasil e, quem sabe, um IVVB11 para se expor às empresas do exterior. Nesse caso, com 250, menos de R$260, você já consegue se expor a todas essas empresas e dois mercados diferentes também. Pessoal, lembrando que aqui não é recomendação de investimento, aqui a gente quer mostrar como é simples utilizar ETFs, como é simples montar uma carteira de ETFs e se diversificar, inclusive de forma internacional, com pouco dinheiro. E é importante também mencionar duas coisas sobre os ETFs no Brasil. Os ETFs eles não têm a isenção dos R$20 mil na venda, que as ações têm. Então, você vende uma cota do ETF com lucro, você precisa pagar os 15% de imposto de renda. E outro aspecto é que todos os dividendos que essas empresas pagam, eles são reinvestidos dentro do próprio índice. Então, em vez de você receber esses dividendos na tua conta, não, a cota do ETF vai subir para compensar, né, para representar esses dividendos que estão sendo reinvestidos dentro do próprio ETF. Então, para o investidor que quer receber dividendos, isso pode ser um problema, mas para o investidor que ainda está na fase de construção do seu patrimônio e que ele precisa reinvestir todos os dividendos, pode ser uma facilidade. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha te informado melhor como funcionam os ETFs, como eles são simples de serem utilizados. Deixe o seu like aqui se você gostou, se inscreve e deixa nos comentários alguma sugestão de algum outro vídeo que a gente pode fazer aqui sobre essa questão dos ETFs. Um abraço!